Vamos falar essa manhã um assunto bem interessante, algo que, para mim, foi revelador até certo ponto, no sentido de que me trouxe uma compreensão a respeito, até mesmo de uma limitação minha. E eu creio que é uma limitação nossa, né, como humanos, como pessoas. E a questão é que eu comecei a parar para pensar como existem algumas passagens na Bíblia que ilustram determinadas situações que eu classifico particularmente difíceis de compreender num primeiro instante. Sabe aquela leitura que você está fazendo e, de repente, você se depara com um texto, ou uma frase, ou uma afirmação, e você fala, não entendi. Mas a gente, muitas vezes, é levado a continuar a leitura, não é verdade? A gente vai em frente. E aquilo fica, de certa forma, martelando, e vem e vai, de repente você escuta de novo, você lê de novo, e aquilo não faz sentido algum. Até mesmo algumas afirmações do próprio Jesus, quando a gente lê nos evangelhos sinóticos, que poderiam soar até mesmo contraditórias, se não tomássemos o cuidado de examinar elas um pouquinho mais profundamente, buscando compreender o seu significado. Porque é claro que tem que ter um significado. A contradição, ela não é bíblica, ela não pode existir. Nós é que encontramos a dificuldade de compreender. E precisamos ter a disposição de querer entender. E, na verdade, recentemente, eu consegui entender a razão disso. E eu quero compartilhar com vocês. Essas afirmações, esses textos particularmente difíceis de compreender. Eu creio, por exemplo, que é o caso, e é aí que eu quero introduzir esse tema, de quando Jesus diz aos seus discípulos, de o que ele fala aos seus discípulos quando ele é indagado a respeito do seu método de ensino, ser baseado exatamente em parábolas. Quando os discípulos chamam a atenção dele, pedindo para ele, por que isso? Vejamos, lá em Marcos, no capítulo 4. No Evangelho de Marcos, no início do capítulo 4, nós vamos ler. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. E reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Mais adiante, quando a gente vê no versículo 10 em diante, nós vamos assim, aqui sim, nos deparar com o que eu creio ser a chave para esse mistério que nós estamos vendo. Ali diz assim, quando Jesus ficou só, lembra, ele estava com a multidão, ensinando em parábolas. Aqui diz, quando Jesus ficou só, os que estavam junto deles, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. E ele respondeu, a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, a multidão, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a se converter e haja perdão para eles. Agora eu pergunto, espera lá, vocês entenderam a mesma coisa que eu? Jesus está dizendo que ele não quer que eles entendam o que Jesus está dizendo? Jesus está contando o segredo e falando assim, olha pessoal, o que eu tenho para dizer é só para vocês, porque na verdade eu não quero que eles compreendam. Na verdade eu não quero que eles tenham sequer a oportunidade de se arrependerem e eu ter que perdoá-los. Será que é isso que Jesus está dizendo? Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Uau! Quando eu leio isso, eu fico pensando, espera lá, alguma coisa não está encaixando aqui. Alguma coisa não está de acordo. Não é possível.
E essa é uma daquelas situações bíblicas que eu classifiquei como particularmente difíceis de entender. Porque Jesus parece até certo ponto estar se contradizendo, não é mesmo? Afinal de contas, ele veio para salvar a todos. Ele veio para oferecer perdão a todos. De repente ele fala isso, não faz sentido. E o ponto é exatamente isso. Quando nós lemos algo, nós precisamos sempre colocar à luz do caráter e da essência do nosso Senhor, nosso Deus. Para que a gente possa, à luz disso tudo, compreender algo mais. Porque aquilo pode não fazer sentido no primeiro instante, mas merece ser pesquisado. Merece ser lapidado. É como pegar um pedregulho qualquer e ter a convicção de que existe um diamante ali embaixo. E você não descansa enquanto você não fica procurando uma forma de lapidar aquilo, para que você possa entender. Porque a palavra é uma palavra de salvação. A palavra é uma palavra de perdão, de amor, de compaixão. Isso não soa de acordo com isso. Vamos entender melhor. Em 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo diz que ele morreu por todos. Se eu já li isso, eu tenho que entender que o que Jesus está dizendo é algo mais. Eu tenho que entender que Jesus não está querendo esconder o jogo. Eu tenho que entender que Jesus não está escondendo a bola da vez e guardando para alguns. Se eu coloco a luz da palavra, eu entendo que existe sim um verdadeiro ensinamento, profundo ensinamento por trás disso. Disso eu tenho certeza. Primeiro, para a gente desvendar essa situação, nós vamos ter que entender um pouquinho mais por que é que Jesus ensinava em parábolas. Nós vimos ali que ele fazia isso, e somente isso, que esse era o seu método pedagógico, vamos assim dizer, que era assim que ele conseguia explicar a respeito da verdade. De fato é que, na época, isso era um método de ensino muito comum, inclusive na cultura judaica. Os mestres ou os rabis da época, eles faziam exatamente isso. Eles usavam desse sistema de parábolas, de histórias, para ilustrar o seu ensino. Então, eles normalmente usavam figuras como comida, como colheita, semeadura, como casamento, como relacionamentos pessoais, e assim por diante, para ilustrar os seus ensinos. Jesus, de certa forma, não fugiu à regra. Jesus também fazia isso. Ele também lançava a mão dessa metodologia de contar histórias simples para querer dizer algo mais profundo. Sabe, usando um episódio conhecido pelo ouvinte, normalmente até presente no seu cotidiano, para levá-lo a compreender algo desconhecido e além. Como, por exemplo, falar de salvação e reino de Deus usando o grão de mostarda, usando solo e semeadura. Verdades muito grandes, muito profundas, que eram necessário trazer para um contexto mais palpável, mais coerente, para a limitação de quem ouvia. Mas a maneira correta de nós usarmos a hermenêutica, que é exatamente o campo que estuda a interpretação bíblica, é usar a Bíblia para explicar a própria Bíblia. Nós não podemos procurar conhecimento da Bíblia em outro lugar, senão na própria Bíblia. Porque ela mesma se explica e jamais se contradiz. Em Mateus, no capítulo 13, vamos ler assim: todas essas coisas, disse Jesus às multidões, por parábolas. E sem parábolas, nada lhes dizia. Então a gente entende que a maneira que Jesus se comunicava, a maneira que Jesus transmitia o seu conhecimento às multidões, era sempre através de parábolas. Nós somos forçados muitas vezes, ou de certa forma, nos conformamos em pensar que as
histórias únicas que Jesus contou, as parábolas que Jesus contou, foram apenas as que estão contidas nos evangelhos sinóticos. E essa não é uma verdade. Porque muito mais foi feito, muito mais foi dito, muito mais aconteceu, que não está ali necessariamente registrado. Então, muitas foram as histórias que Jesus contou e relatou. E nós sabemos por essa passagem, em Mateus, que essa era a forma que ele se relacionava com a multidão. A passagem continua assim: para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Jesus está citando o Salmo 78 aqui. Jesus está dizendo assim: hoje se cumpre uma profecia em mim. Hoje, o que foi dito a meu respeito está acontecendo. Eu abrirei a minha boca em parábolas, em histórias, e falarei de coisas ocultas desde a criação do mundo. Lembra quando conversamos sobre mistério, sobre segredos, que Deus revelou apenas mais tarde, que Ele manteve oculto? Jesus está citando uma profecia a seu respeito. Então nós entendemos aqui que Jesus, ao usar a parábola, Ele não está simplesmente lançando mão de uma metodologia comum, ou Ele escolheu essa metodologia porque acreditou que Ele teria mais facilidade. Ele, na verdade, está nele se cumprindo uma profecia. E quando isso acontece, isso deveria dar a Ele ainda mais credibilidade, não é verdade? Quando Ele chamava atenção a respeito de si mesmo, como aquele que haveria de vir, como o Messias prometido, Ele trazia sobre Ele um foco maior. Porém, nós sabemos que isso não acontecia. Essa credibilidade, na verdade, era exatamente o contrário. Parece-me que até endurecia mais o coração dessas pessoas, dizendo: como é que esse cara sabe tanta coisa? Quando ele esteve em Nazaré, as pessoas falavam: não pode essa pessoa saber tanto, não é o filho de Maria, de José, tem os seus irmãos aí. Não conseguiam enxergar nele a profecia sendo cumprida. O povo conhecia a passagem, o Salmo 78. Entendiam que haveria uma ligação, uma conectividade, uma conexão em relação a essas coisas, mas eles eram incapazes de enxergar essa verdade. E a incredulidade aumentava. Outro ponto importante agora é que, quando lemos os evangelhos sinóticos, os 3 evangelhos sinóticos, nós vemos que as parábolas contidas ali, como eu falei, não todas, obviamente, mas as que estão descritas ali, nós conseguimos passar por elas, até numa leitura dinâmica, de certa forma, e nós conseguimos perceber que algumas vezes Jesus conta uma história, mas Ele não necessariamente explica a história. Ele apenas conta a história. Por exemplo, a parábola do filho pródigo. Mas, por outro lado, nós percebemos em alguns momentos em que parecia haver uma necessidade, um adendo, para que aquilo fizesse sentido. Sabe quando alguém conta uma piada, e todo mundo dá risada, e você fica lá, meio perdidão? Todo mundo achou a maior graça, entenderam? E você até esboça um sorrisinho, para não ficar tão feio. E é o que acontece. Muitas vezes a gente escuta uma verdade e a gente parece fingir que entendeu. E Jesus se faz presente no momento, em algumas passagens, ele explica, ele desenha. Sabe quando alguém conta uma piada e fala assim: quer que eu te explique? Explicar a piada não tem graça, né? Porque acaba perdendo a piada. Algumas pessoas são até mais sarcásticas e dizem: quer que eu desenhe para você? Jesus agiu assim, em alguns momentos. Jesus percebeu que eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Jesus captou que ficou no ar algumas coisas. Então Ele faz o quê? Ele explica.
Por exemplo, nós vemos que lá em Mateus, no mesmo capítulo, nós vemos nos versos 36 e 37, uma sequência de parábolas sendo contadas. Uma sequência de parábolas sendo descritas. E, na verdade, onde tudo isso surgiu, nesse capítulo 13 de Mateus, é que a gente vê todas as coisas sendo descritas daquilo que eu estou falando aqui. Aí nós começamos a entender melhor essa dinâmica de ensino de parábolas. Ali fala assim: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Lembramos que Jesus falava às multidões por parábolas. E não de outra maneira, somente por parábolas. Mas aqui diz que ele, depois de ter contado todas essas parábolas, ele despede a multidão e vai para casa. Casa remete ao quê? Intimidade. Quem que vai na tua casa? Quem tem intimidade com você, não é verdade? As multidões não entram na tua casa. E chegando-se a ele, e os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu: blá, 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 blá. Eu não quero entrar em detalhes, porque não é o ponto, a explicação da parábola em si. O que importa aqui é que existia exatamente esse ponto, ó. Viu? Eu não entendi. Explica para mim. E Jesus faz isso aonde? Na intimidade. Sabe o que eu aprendi em relação a isso? Jesus contava as parábolas para a multidão. Mas ele dava explicação para quem? Para os seus discípulos. A explicação, a essência, a profundidade do ensino não é guardada e não é liberada para as multidões. A essência, ela é para o discípulo. Ela é para aquele que entra na casa. É aquele que olha para ele e tem intimidade de dizer: Jesus, me explica, me conta, me revela. O que é isso? É quando a passagem, particularmente difícil de entender, começa a fazer um outro sentido. Começa a saltar. Vocês já tiveram essa experiência de algo assim, abrupto, revelador acontecendo? Muitas vezes não é uma voz audível, não é algo assim, humanamente, né, pelos nossos sentidos percebidos, mas acontece. Ele explica para os seus discípulos. E ele fazia isso exatamente porque as multidões, via de regra, não estavam interessadas em efetivamente segui-los a partir disso. Na verdade, elas queriam só o quê? Ver os milagres. Elas queriam mais que isso, elas queriam receber os frutos do milagre. Mais do que assistir os peixes e os pães sendo multiplicados, eles queriam comer. E bom que tivesse uma Coca Diet ali ainda na hora. Mais do que ver, se maravilhar, eles queriam o quê? Dá-me. Eu quero. Dá. Uma das cláusulas contratuais pré-acordo milagreiro de Jesus, você sabia que tinha cláusula contratual? Uma delas era ter fé. Ele sempre perguntava isso: você tem fé? Você crê que eu posso te curar? O que queres que eu te faça? Existia ali uma situação de, você tem que acreditar que eu sou capaz. E a segunda cláusula implica em, eu não vim fazer milagre para dar show para ninguém. Jesus, sempre quando foi provocado para fazer um milagre, para que provasse quem ele de fato era, ele fazia o quê? Virava as costas. Ele se negava a fazer isso. Porque o propósito não era esse. Não era dar show. Ou mesmo se provar através das maravilhas e prodígios quem ele era. O milagre era para quem
cria. Especialmente quem estava disposto a continuar seguindo. Quem está disposto a sair da multidão e ir para casa com Jesus. Para que numa hora oportuna pudesse perguntar: me explica melhor o que aconteceu. O que você quis dizer em relação a isso? Por que as coisas são assim? Amém até aqui? Essas pessoas, na verdade, elas estavam endurecidas. Elas não poderiam entender a verdade, por mais simples que ela pudesse ser representada através de uma história. Por mais, hoje, quando lemos certas histórias, parece tão óbvia, não é verdade? Mas o coração dessas pessoas é tão endurecido que eles ouviam e eles não conseguiam compreender. Por mais simples que a historinha, e eu não estou aqui depreciando o que Jesus disse, mas eu estou querendo dizer que Jesus tentou da maneira mais simples, usando semeadura, usando casamento, usando relacionamentos, ele tentou da maneira mais prática possível, como quem explica para uma criança coisas grandes. Como quando vamos explicar para os nossos filhos como é que eles são feitos. Né? A gente tem que usar de historinhas, de coisinhas, de enredos, porque eles não conseguem entender tudo. Existem mistérios que ainda não lhes é dado conhecer. Amém? E nós precisamos usar isso. Jesus tentava, mas lhes era impedido de ouvir isso. Jesus dava explicação a quem queria mesmo aprender, a quem estava disposto. Quem não estava disposto a segui-lo, não receberia o quê? Esse conhecimento. É por isso que, lá no começo, lembra que ele disse, que ele explica aos seus discípulos, ele fala uma frase, eu não tenho ela aqui, mas ele fala assim: por isso que quem tem, ainda mais lhe será dado. E quem não tem, até mesmo pouco lhe será tirado. Engraçado, eu li essa passagem, a impressão que eu tinha é que me repetia uma questão material. Misericórdia, olha que limitação a minha. Por quê? Nem se trata disso. O tema de ensino ali diz respeito ao quê? Conhecimento. Conhecer. Jesus está falando sobre ensino. Jesus está falando sobre conhecimento. Ele está querendo dizer assim que quem tem conhecimento, quem consegue perceber isso, vai ser dado mais. Mais ainda vai ser dado. Mas quem não tem esse conhecimento, essa capacidade de disposição de ouvir, o pouco que pensa que sabe, vai ser tirado. E eu li esses dias aí na internet, dizendo assim: puxa, agora falaram que não existe mais Big Bang, falaram que existe provas de que o buraco negro é mais anterior ao Big Bang, e agora ficou uma confusão. Aí embaixo o sujeito falava assim: eu já nem sei mais em quem acreditar. O pouco conhecimento que eles tinham ainda foi tirado. E agora? Em que eu acredito? Não faz sentido. Sabe, você pensa que sabe alguma coisa, e isso de repente não vai fazer sentido nenhum. Então Jesus diz: vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam. Agora eu consigo perceber. Ele está dizendo que essas pessoas, esses corações estavam tão endurecidos, que eles eram incapazes de compreender. Jesus está dizendo assim que eles vão ver, que eles vão ouvir, mas eles não vão ser capazes de escutar, de ver, de compreender. E vão ser incapazes de se arrepender. E eu não poderei lhes perdoar. Jesus não está aqui tramando com seus discípulos um racionamento de salvação. Jesus está, na verdade, compartilhando algo terrível. Jesus está mostrando para eles uma realidade incrível, triste, de que eles vão ver, eles vão me ouvir falar, mas eles não vão entender. E eu vou ficar impossibilitado de perdoá-los. No
Na mesma passagem, Jesus diz assim: se assim não fosse, eles poderiam ver com os olhos e ouvir com seus ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas não é assim. Aquilo que eu li lá no começo, Jesus não está declarando aquilo, Jesus está, na verdade, constatando aquela situação. Porque ele diz assim, que se assim não fosse, se eles pudessem entender o que eu tenho para dizer, se eles quisessem compreender o que eu tenho para falar, eu os curaria, eu os perdoaria. E faz mais sentido ainda, quando ele lá, no capítulo 2 de Marcos, fala que ele veio para os doentes e não para os sãos. Na verdade, ele faz isso é um trocadilho, na verdade é uma analogia que ele está dizendo isso. Ele veio para os doentes e não para os sãos. E não que houvesse ou sequer haja algum são, amém? Existe alguém que não precisa de Jesus? Jesus não está dizendo assim, eu vim só para esses, porque esses aqui já não precisam de mim. Jesus não está falando isso. Jesus está falando sobre uma disposição, sobre uma conscientização. Eu preciso, eu sou o doente da história. Mas infelizmente essas pessoas aqui, elas ouviam, as multidões escutavam, e eles eram os sãos. Eles se consideravam sãos. Portanto, eles eram impedidos de serem curados, de serem sarados, de serem perdoados, de compreender a sua real necessidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é o que diz lá em Romanos. Todos precisam, todos. Todos em todos os tempos. Nós carecemos do perdão de Deus. Nós carecemos compreender o que Ele tem para nós. É uma necessidade vital, vida, para nós mesmos. Quando ele fala em sãos, portanto, trata-se, na verdade, daqueles que não são efetivamente sãos, mas são os que se consideram sãos. São aqueles que se consideram sãos o suficiente para não precisar querer saber mais. São aqueles que se consideram sãos o suficiente para entender que o que eles já sabem é suficiente. E você talvez estaria nessa categoria. Porque quando eu considero que o que eu já tenho, para mim é suficiente, com o que eu já sei, com o que eu já sou, com o que eu já me tornei, já é suficiente, eu naturalmente me considero são. E Jesus não veio para mim. Jesus veio para quem diz assim, eu ainda preciso de mais. Eu ainda preciso de algo. Eu ainda preciso resolver isso. Eu ainda preciso entender aquilo. Eu preciso. É para esses que Jesus veio. Porque os que acham que têm algum conhecimento, ou algum conhecimento suficiente, esses certamente vão ouvir e não vão escutar. Esses vão ver e não vão enxergar. Eles não vão conseguir compreender a profundidade do que aquilo que está realmente sendo dito. Porque a arrogância e a dureza de coração vai os impedir. Isaías, o maior profeta na cultura judaica, talvez, falou a respeito disso. No capítulo 6, ele diz assim, engorda o coração deste povo, faz-lhe pesados os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os olhos e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração e nem se converta e seja sarado. Jesus cita o profeta. Jesus está dizendo deste povo que foi justificado, desse povo que foi levado ao cativeiro, desse povo que sofreu todas as sanções de quebrar a aliança com Deus. Jesus está dizendo, vai acontecer a mesma coisa com vocês. Jesus está trazendo alusão à palavra. Jesus está citando, e aí que é interessante, muitas coisas que Jesus fala,
Diz respeito à própria palavra. Jesus não está inventando nada novo. Jesus diz para ele: eu não vim revogar a lei, eu vim dar sentido para ela. E ele usa da palavra várias vezes, citando ela e falando: ó, eis a palavra. Eu sou o verbo. João fala, ele é o verbo, ele é a palavra. A palavra sou eu, a palavra fala a meu respeito. Tudo que eu falo, tudo que eu vivo, tudo que eu sou, foi dito. Mas eles não conseguem, mesmo conhecendo tudo de cor. A cultura judaica os conduzia a um nível de ensino e de conhecimento tão profundo da Bíblia, assim, de saber toda ela de cor, citando ela. Mas, novamente, um conhecimento o quê? Superficial. Incapaz de ver por baixo. Incapaz de entender que existe quase um iceberg, melhor descrevendo isso. Que aquilo que está colocado aqui é apenas uma pequena parte do que está realmente na profundidade e de quem tem a disposição de efetivamente mergulhar. Jesus menciona exatamente isso quando ele fala. Amém? Enfim, eu creio que o que nós conseguimos extrair dessas determinadas situações que eu classifiquei como particularmente difíceis de entender, talvez você tenha algumas dessas, e até espero que você tenha algumas dessas. Aquelas em que você fica buscando entender, fica buscando querer compreender. Como a que eu ministrei esses tempos atrás a respeito do mordomo infiel. Alguém lembra dessa ministração? Que Jesus teria o elogiado. Aquilo sempre mexeu comigo. Como assim? Como elogiar algo, né, aparentemente contrário aos seus ensinos? De novo, uma situação particularmente difícil de entender. Mas que no secreto Deus te dá a revelação. Nós conseguimos entender, compreender o principal motivo de por que Jesus falava em parábolas. De por que Jesus usava desse artifício, desse método. De por que Jesus, quando indagado pelos seus discípulos mesmo, falaram assim: Senhor, por que tu falas por parábolas? Por que você não chega e conta direto? Né? A gente não tem vontade de falar isso para Jesus de uma vez? Sabe, já desembucha tudo de uma vez. O que vai acontecer? Como é que não é? Seria natural nosso, né? A gente parece que quer forçar Jesus a fazer isso. Eu acho que os discípulos estavam querendo dizer isso para ele. Por que você fica falando historinha e não conta logo qual é o lance? Jesus estava dizendo assim: não, eu preciso falar em parábolas, porque existe aqui uma tentativa de separar o quê? O trigo do joio. Existe uma maneira de eu peneirar. Existe uma maneira de eu saber quem são meus discípulos. Quem estão dispostos a entrar na minha casa, na sala da minha casa, e dirigir a palavra a mim de uma maneira pessoal, simples. Jesus falava por parábolas e ensinava por parábolas. Sabe por quê? Porque, na verdade, Jesus quer intimidade. E a maneira que ele tinha para criar, para promover intimidade, era deixar algo no ar. Era deixar algo mais. É quando você olha para alguém que está do teu lado, a pessoa, teu esposo, tua esposa, teu filho, a pessoa que está mais próxima de você, e você fala assim: me conte mais sobre isso. Por quê? Como? Sabe, o teu interesse em querer saber. O teu interesse em querer conhecer essa pessoa. É isso que Jesus procura em nós. O nosso interesse. Ele espera, na verdade, que nós possamos perguntar para Ele: Senhor, me conta mais. Eu vou deitar aqui no teu colinho, porque lá fora estava um fervo, né? Multidão, todo mundo te empurrando. Mas quando ele chegou na casa de Jairo, ele falou: ó, vocês ficam tudo lá fora. E ele chamou Pedro, João e Tiago. Discípulo, vem cá. Vou explicar algumas coisas para vocês. Vocês vão testemunhar coisas que as pessoas só vão ouvir falar. Mas vocês vão ver. Uau. Senhor, me revela
quero saber. Não por um anseio vaidoso da minha parte, por eu ser o detentor desse conhecimento, porque Jesus conhece os nossos corações. E não haveria o que eu pudesse fazer para iludi-lo de alguma forma. Mas porque Ele olha para nós e Ele vê assim, a necessidade que eu tenho de, me diz, Senhor. Sabe quando alguém olha para você, o teu filhinho fala, pai, me conta, pai, me diz. Um desejo. E eu vejo um pai sentando do lado do seu filho. Eu vou te contar. Eu vou te revelar verdades incríveis. E eu quero compartilhar algo com vocês aqui. Eu creio, de algum tempo para cá, que a igreja está vivendo algo muito tremendo. Eu creio que a igreja está passando por um processo de transformação. Quanto mais eu estudo a história da igreja, quanto mais eu estudo a maneira de Deus se relacionar com o seu povo, a sua criação, eu consigo, pelo Espírito, discernir algo acontecendo. Esse é o momento mais oportuno para sermos discípulos. Para nós procurarmos entender, adiantado, o que Deus tem preparado para nós. Não individualmente, mas como igreja, como corpo. A noiva. Nós vivemos um tempo onde a igreja será transformada. A igreja será depurada. Eu gostaria que você pudesse buscar isso em oração. Porque é o que eu sinto quando oro, é o que eu sinto quando busco a presença de Deus. A igreja vai ser tocada. E tudo que é tocado por Deus, não fica igual. Abala. O fogo, ele prova. O toque de Deus é o fogo. O fogo que prova. O fogo que separa. Muitas dessas verdades aqui estão prestes a acontecer. Acredite nisso. E escolha fazer parte. Escolha conhecê-lo. E conhecê-lo cada vez mais. Detalhes do seu coração. Propósitos. Sonhos que Deus tem a nosso respeito. Ele só vai compartilhar com quem busca. Ele só vai revelar com quem quer conhecer essa verdade. Na intimidade é que Ele não vai nos dar os detalhes. Na multidão, você pode ter uma visão, uma ideia, um conceito. Mas é na intimidade que você vai compreender a profundidade do que está para acontecer e do que vai acontecer. E é por isso que Ele sempre dizia entre meios, quem tem ouvidos, que ouça. Ou seja, quem tem disposição, desejo de ouvir, com ouvidos atentos ao que tem para ser dito, por certo, ouvirá e entenderá. Não ficará sem resposta, não ficará no vácuo. Essa manhã eu quero vir até aqui e repetir o que o nosso mestre disse. Quem tem ouvidos, que ouça. Quem tem ouvidos, que ouça o que Jesus tem para dizer para cada um de nós. Para mim e para você. Quem tem ouvidos, disposição, coragem, ousadia para ouvir. Está atento para o que Ele tem para dizer. E eu espero que, na verdade, Ele possa dizer o mesmo a nosso respeito do que Ele disse para os seus discípulos, lá no versículo 16 de Mateus. Quando Ele fala a respeito da dureza do coração daquele povo, no secreto Ele fala para os seus discípulos, felizes são os olhos de vocês, porque veem. E os ouvidos de vocês, porque ouvem. Jesus está tão feliz,
Porque ele está dizendo lá fora, eles não escutam, eles não entendem. Mas felizes de vocês que entendem, que ouvem o que eu tenho para dizer. Eu gostaria de escutar Jesus dizendo para mim: bem-aventurado você é, Sandro, porque os teus olhos me veem. Bem-aventurado, Roger, porque os teus ouvidos me ouvem. Sabe, ouvir um mestre falar isso a teu respeito. Feliz de você, que não é como a multidão, mas que me ouve e me entende. E para concluir, João fala sobre o bom pastor. E algo que chama a atenção do bom pastor é que as ovelhas, elas ouvem a voz. Elas ouvem a voz do seu pastor. E elas fazem o quê? Elas seguem. Elas seguem. Porque elas conhecem. Elas ouvem e elas entendem. E elas o seguem. Sejamos como as ovelhas do nosso bom pastor. O único bom pastor. Que nos chama e nós consigamos escutar a sua voz. Ouvi-lo. Atentar para a sua voz. Reconhecê-la em meio àquele murmuração, aquele barulho que o mundo nos proporciona. Um mundo de sons. Mundo de sons. Mas a ovelha ouve a voz em meio àquela bagunça. E ela reconhece que é a voz do seu pastor. E ela ouve e ela segue. Amém? Quero convidar vocês então a meditar um pouquinho sobre isso. Fale com Deus. Fale com Jesus. Imagine você entrando na casa dele agora. Sentando aos seus pés e tendo essa conversa. Ouça a voz dele. Não te buscarei só porque tu tens bênçãos pra mim. Te buscarei por amor. Te buscarei por amor. Eu não preciso ver as marcas que me compraram para crer. Me basta te sentir. Me basta te sentir. Meu Jesus, meu bom pastor, tu és meu rei, meu Senhor. Fique em pé nesse instante. E faça a declaração. Essa canção, uma declaração. Eu te darei. Para o nosso Jesus. Eu te darei. Oh, vem Jesus, vem me encontrar. Não busco por bênçãos, vim te adorar. Oh, vem Jesus, vem me encontrar.
não te buscarei. Eu não te buscarei só porque tu tens bênçãos pra mim. Te buscarei por amor. Te buscarei por amor. Eu não preciso ver as marcas que me compraram para crer. Me basta te sentir. Me basta te sentir. Meu Jesus, meu Jesus, meu bom pastor, meu bom pastor. Tu és meu rei, ó meu Senhor, ó meu Senhor. O meu amor eu te darei, te darei. Declara essa verdade. Vem Jesus, vem me encontrar. Não busco por bênçãos, vim te adorar. Ó, vem Jesus, vem me encontrar. Não busco por bênçãos, vim te adorar. Ó, vem Jesus, vem me encontrar. Não busco por bênçãos, vim te adorar. Ó, vem Jesus, vem me encontrar. Não busco por bênçãos, vim te adorar. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Discípulos que somos, amém? Ouvidos atentos, prontos para ouvir a voz do pastor, prontos para segui-lo, prontos para descobrir os segredos. Aleluia! Esses somos nós, eu e vocês. Amém.